A população acima de 60 anos tem crescido no Brasil. De acordo com o IBGE, é esperado que os idosos sejam quase 50% da população até 2050 e que a partir de 2030 o país tenha mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças e jovens de 0 a 14 anos. A expectativa de vida atualmente é de 79,7 anos. E como o idoso está vivendo mais, é importante que ele também viva melhor, com mais qualidade, não é não? E uma das maneiras para que isso aconteça é a ginástica cerebral, minha gente. Jogos, estímulos para deixar o cérebro sempre jovem. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra doutora Marta Malui e o diretor franqueado do método Supera, Rafael Claro. Sejam bem-vindos à nossa casa. A gente fala de exercício físico, não é? Para o nosso corpo e tananã. E a mente precisa, envelhece, né, doutora? Com certeza envelhece, né? E o envelhecimento, ele pode impactar bastante, né, no nosso dia a dia. Então, a ginástica cerebral é muito importante para que o idoso seja autônomo e independente, né? E desfrute de um bom envelhecimento. Com certeza. Né? Como que o cérebro envelhece? A gente consegue observar, doutora? Consegue. Então, assim, o cérebro, ele envelhece tanto na forma anatômica, né? A gente vê mudança na estrutura cerebral e na função cerebral. Então, é comum alguns idosos procurarem, né, consultório, as academias Supera, com queixas cognitivas, né? Então, a gente tem que entender que tipo de queixa é essa. Se é uma queixa comum do envelhecimento, então, por exemplo, à medida que, né, a gente vai ficando mais velho, a velocidade de processamento das nossas informações diminui. Então, ou seja, o idoso pode demorar um pouco mais de tempo para aprender alguma coisa. Por exemplo, aprender a mexer num aparelho celular, num novo eletrodoméstico. Mas ele aprende. Isso é normal do envelhecimento, acontece com todos nós. A nossa atenção dividida também se altera. O que é isso? A gente tem mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? E com o envelhecimento, essa nossa atenção dividida, ela fica mais falha. Então, a gente tem que focar e fazer uma tarefa de cada vez para a gente não ter ali nenhuma perda. Então, essas são algumas queixas comuns que aparecem no dia a dia, né? E que falam do envelhecimento normal. Mas nem todo esquecimento é normal, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atenta a isso, porque senão acaba passando batido aí doenças neurodegenerativas, né? E outras que também podem afetar a memória. Como o Alzheimer. Isso, o Alzheimer, né? A mais comum. Mas, por exemplo, a gente tem causas potencialmente tratáveis de demência, né? De perdas de memória. Então, aí incluem deficiências vitamínicas, pacientes com problemas de tireoide, tumor cerebral, enfim, causas diversas, né? Depressão, que causam alterações de memória, né? Num primeiro momento, a gente precisa saber avaliar aquela pessoa, se aquilo é uma queixa cognitiva secundária a alguma doença ou se é uma alteração normal do envelhecimento. E, claro, a gente sempre busca tratamentos farmacológicos e não farmacológicos para o tratamento daquela queixa. Muito bom. Rafael, as pessoas chegam bastante para vocês falando assim, moço, eu preciso melhorar a minha memória. Essa é a queixa mais comum, sem dúvida. A maior parte das pessoas acima de 60 anos sempre chega com esse questionamento. E às vezes eles acabam se comparando, e foi o que a doutora acabou de falar. Às vezes é normal da idade, mas as pessoas já começam a ficar preocupadas, mas às vezes já está num grau elevado. Então a gente precisa saber aonde que está, qual o estágio, para saber se realmente vamos entrar com medicamento ou não. Então a gente sempre recomenda, a gente faz uma avaliação, mas independente do caso que elas estejam, a ginástica, a estimulação cognitiva é sempre muito importante. Sem dúvida. E o que você trouxe pra gente aí, pra gente ver? Bom, dentro da metodologia nós temos 6 ferramentas. Aqui eu trouxe algumas delas. A mais importante e principal que a gente usa dentro de sala de aula com todas as idades, aí a gente não fala só dos 60 a mais, no caso. Porque a gente, dependendo da vida que a gente tem, né, doutora? Sim. Comendo mal, estressado, dormindo mal, todo mundo já começa a ficar com falha na memória. E vale para criança também, né? E vale para criança. Na verdade, a gente começa ali com criança a partir de 4 anos de idade já. Legal. Então, algumas das ferramentas eu consegui trazer para a gente apresentar. A mais importante delas para a gente, que a gente utiliza em todas as aulas, é o ábaco, também conhecido como soroban. Então, ela estava perguntando, aquele ali é que a gente faz conta? Eu falei, exatamente.
Como que a gente utiliza o ábaco dentro da metodologia? Na escola, basicamente, quando as pessoas utilizavam, a gente sempre chega, eu usei isso na escola. O principal foco é aprender a fazer conta. Sim. Então você acaba desenvolvendo o raciocínio lógico. Dentro do Supera, quando a gente fala, por exemplo, de um público acima dos 60 anos, ele não está preocupado muito com a velocidade de raciocínio ou até mesmo com saber fazer contas. A gente está estimulando com eles, através do ábaco, atenção, concentração, foco, velocidade de raciocínio, coordenação motora fina, que eles também vão perdendo ao longo do tempo. E isso também impacta muito na saúde socioemocional dos alunos, porque você acaba se sentindo útil, você acaba se sentindo capaz, porque você está superando um desafio. E tudo isso fecha de acordo com o que eles vêm procurar. E isso é muito importante, né, doutora? E é um estímulo múltiplo, né? Viso, né? Espacial, como ele falou, né? Então, assim, não é só ensinar a fazer contas. Exatamente. E ensinar a fazer conta com objetivo. Por exemplo, aquele idoso gerenciar sua própria conta bancária, pagar as contas no final do mês, ir no supermercado e saber pagar uma conta, receber um troco, né? Então, isso, assim, além de, né, estimular a autonomia e independência, né? Melhora as habilidades que aquele idoso tem. Né? Então, potencializa tudo aquilo que ele pode fazer, E né? ele, de repente, volta também a ficar em sociedade, Sem né? dúvida. Porque a gente ainda brinca bastante, fala assim, cadê o pessoal que fica ali jogando na praça? A gente sempre tem, Guará tem bastante. Tem. E eu adorava ver, acho incrível, né? Que eles levavam um joguinho de todos os jeitos ali, pra ter essa companhia mesmo durante o dia, pra exercitar a memória, pra exercitar... Isso é importante, porque às vezes as pessoas evitam sair de casa, né, doutora? Exatamente. E é uma forma de inserir o indivíduo na família e na comunidade, né? É uma forma dele ter voz ativa. Então, ele tem autonomia para sair de casa, fazer as compras que precisa, de gerenciar a própria vida, né? E isso traz segurança para aquele indivíduo, porque um dos grandes problemas do envelhecimento são quando a gente tem algumas perdas funcionais, ou seja, o idoso se torna dependente de terceiros para sair, para, enfim, comprar os alimentos para dentro de casa, pagar as contas. Então, quando a gente consegue oferecer isso para o idoso, isso é muito bom, porque a expectativa de vida dele melhora, né? A autoestima melhora, a segurança dele melhora. E isso é muito importante. E é legal, porque eu dei uma espiada lá fora, tá, Rafa? E aí eu falei, gente, vou tentar montar aquele ali. E aí fui com a Soninha ali pra tentar montar. E é muito legal, porque às vezes a gente fala, é pra gente de mais de 60 anos. Não é pra todo mundo mesmo, né? O Rafa falou de criança, e pra todo mundo é desafiador, não é? Depende muito da faixa etária de cada um e qual o benefício que ele tá buscando. Então, se a gente vai falar do público adulto, por exemplo, ele busca alta performance, ele busca ter mais atenção e foco para que ele consiga fazer as coisas de uma velocidade mais rápida ou ter menos estresse mental durante o dia a dia. Imagina você ter que ler ou preparar a pauta de uma entrevista e ficar 2 horas estudando, quando você poderia fazer talvez em uma, talvez. Então a gente busca sempre um melhor desempenho. Isso para o público adulto. Agora o público 60 a mais foi o que ela falou. Às vezes ele não está seguro mais em chegar de casa ao supermercado, porque a memória já está falhando. Então, quando ele consegue se sentir capaz de ir ao supermercado sozinho, ele fala, ele se sente bem. Ele se sente bem, ele quer mais um pouco daquilo. E aí ele começa a se estimular cada vez mais. E para o público acima de 60 a mais, no caso, qualquer estímulo que é dado, por exemplo, sair de casa, a gente sempre recomenda, até para quem está assistindo aí, trocar o caminho de casa, fazer atividades que você não está acostumado, porque é um exercício para o cérebro. E isso ajuda bastante. Igual aquele, né? Abre a gaveta com a mão esquerda, né? Com a mão não troca dominante. Troca o relógio de pulso. Troca o relógio. Muda o caminho de ir pro mercado, por exemplo. Isso. Aprende a tocar um instrumento musical, né? São estímulos cognitivos diferentes. E isso é muito importante. Porque, né? Ele melhora aquela via de comunicação neuronal, mas também acaba estimulando outras, né? Porque o nosso cérebro é todo interligado. Não tem mais uma área responsável pela visão, uma pelo equilíbrio e uma pela memória. Todas estão interligadas. Então, quando eu estimulo uma área, todas as vias de conexão, né, neuronal ficam estimuladas, né, e aumenta muito a capacidade de aprendizagem. Isso é muito bom. Eu tenho uma perguntinha aqui, da Janete Lima. Ela fez a seguinte pergunta: hipotiroidismo, você até falou pra gente, deu uma pincelada e eu também fiquei bem de olho. Faz a memória ficar falha? Faz. Mesmo já em uso de remédio para tireoide? Então, quando um paciente chega com declínio cognitivo, né, essa queixa, a gente faz uma avaliação para entender quais são as queixas de memória. Importante eu entender também se tem perda funcional, ou seja, aquele indivíduo está dependente para alguma atividade do dia a dia.
E uma das causas de demência potencialmente reversíveis é o hipotireoidismo. Então, sempre que chega a pessoa com queixa cognitiva, a gente faz uma avaliação complementar. Além do exame físico, avaliação cognitiva, a gente pede, assim, exames laboratoriais e exames de neuroimagem, no intuito de encontrar causas tratáveis da demência, né? Ou daquela queixa cognitiva. Agora, um paciente já em tratamento, né, do hipotireoidismo, com hipotireoidismo controlado, com queixas de memória, ele merece uma avaliação mais aprofundada, né? Para saber que queixa de memória é essa, quais são as falhas. E se ele não tem uma doença neurodegenerativa, não é só o tratamento do hipotireoidismo que vai resolver o problema de memória dele, né? Os exercícios que a gente está comentando aqui são fundamentais o quê? Para melhorar a performance desse indivíduo, né? E, claro, potencializar as habilidades que ele já tem. Legal. Né? Se ele já é, por exemplo, falho para memória recente, muita dificuldade em gravar um caminho novo, um telefone, então, assim, eu vou insistir só nessa habilidade cognitiva? Não, eu posso treinar outras que auxiliam ele a guardar um número de telefone, a gravar um caminho novo. Até para ter aquela coisa, viu como eu já melhorei nisso? Agora eu posso seguir para um próximo, Exatamente. né? O que mais que a gente tem aqui, Rafa? Bom, aqui eu trouxe alguns jogos também, um que a gente utiliza bastante com todas as idades. Este aqui ele chama parede colorida. E assim como a doutora falou, ele trabalha muito pensamento estratégico e a questão visoespacial, que é ter noção no espaço realmente. Costumo brincar, às vezes ele até tem que tomar cuidado, mas é que o público acima dos 60 a mais, a gente olha, a maioria dos casos que chega lá tem um arranhadinho no para-choque ou não. Eles vão perdendo um pouco essa questão de espaço. Isso é muito comum, porque a gente recebe os alunos lá. Então, assim, esse público, ele ainda o público 60 a mais, ele é um dos maiores públicos da rede do Supera hoje. É o maior público que vocês têm? Agora, com a pandemia, a gente teve uma mudança no quadro. Então, assim, houve uma demanda muito grande de público infantil, porque também teve um atraso por conta da pandemia. Da escola também. Exatamente. E o público 60 a mais não está podendo sair de casa. E aí eles também não têm tanta facilidade com o online. Então, a gente teve uma perda considerável desse público, mas que já está voltando agora com a questão de vacina, porque também os filhos têm comentado, ele perdeu tanta capacidade, ele precisa voltar a fazer alguma coisa, porque só o relacionamento já faz uma falta tremenda para eles. E aí a gente precisa voltar a esse estímulo. Então está voltando gradativamente. Mas esse aqui, então, tudo que a gente faz dentro de ginástica para o cérebro, ele obedece 3 princípios. Novidade, variedade e grau de desafio crescente. E por que isso é importante? Sempre que a gente vai apresentar algo novo, a gente precisa ficar um pouco mais atento, a gente presta mais atenção. Então, você já está estimulando. Variedade, porque ela falou, não adianta eu ficar tentando só uma atividade de memória. Eu preciso trabalhar várias áreas no meu cérebro, várias habilidades diferentes. Então, a atenção, a concentração, o foco, a criatividade, capacidade de expressão, raciocínio, são diferentes habilidades que a gente trabalha. E o último, grau de desafio crescente. Porque se eu apresento um desafio para você, por exemplo, que é muito difícil, você vai olhar para mim e falar, Rafael, isso não é para mim. Isso é muito difícil, é muito desafiador e aí eu não tenho nem interesse em continuar. Então a gente começa com um grau de desafio que você é capaz de fazer e à medida que você vai evoluindo, a gente vai aumentando o grau de desafio. Porque se uma hora chegar e ficar muito fácil para você, você fala, também não quero mais, porque daí já se torna desestimulante. Então aqui, o princípio, a gente desmonta e você pode montar de qualquer jeito. Se o pessoal olhar aí, as cores iguais estão todas ligadas. E aí como é que a gente aumenta o grau de desafio? Depois do segundo nível, as cores iguais, elas não podem mais se encostar, nem lado a lado, nem uma em cima da outra. E o último nível, as cores iguais não podem se tocar nem na diagonal aqui. Então aqui, por exemplo, eu não poderia ter verde com verde. E aí eu aumento sempre o grau de desafio com os alunos. E aí com o público adulto ou os adolescentes a gente já começa a cronometrar também. Que daí vamos ver quanto tempo você consegue fazer. Se você fez com 5 minutos, agora vamos ver se consegue com 4,5 para manter esse estímulo. E aí é a alta performance que a gente está buscando também. Que demais. Doutora, o que a gente podia deixar de recado para as pessoas, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está repetindo muito as coisas, né? Porque a gente repete muito. Você esqueceu o que você contou, então você conta várias vezes a mesma coisa. Esquecendo coisas habituais. Nossa, eu sempre parei nessa rua e parei aqui. Não lembro mais essa rua mesmo. O que a gente tem que fazer? Perfeito. Bom, quando essas queixas começam a ficar muito frequentes e o próprio indivíduo tem essa noção, né?
vale a pena buscar uma ajuda médica, passar por alguma avaliação, né? As pessoas capacitadas para fazer uma avaliação neuropsicológica, né, completa. A gente tem neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, tem os médicos, enfim. Então, existem vários profissionais habilitados para isso. Então, quando começa a ter essas queixas aí, busca uma avaliação. E sempre lembrar que uma coisa básica, tudo que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro também, né? Então, assim, da mesma forma que a gente tem que evitar hipertensão, diabetes, não fumar, o abuso do álcool, praticar atividade física, isso vale para a saúde cerebral também. Porque já está mais do que comprovado, né, e até por neuroimagem, que a atividade física, ela aumenta o meu parênquima cerebral, né? Então, assim, você vê que o envelhecimento de um praticante de atividade física é melhor do que aquele que não pratica. Então, todas as nossas atitudes que fazem bem para o dia a dia, fazem bem para o cérebro. E, claro, a gente busca o envelhecimento ativo. Então, o envelhecimento ativo, ele envolve a nossa vida pessoal, profissional, emocional, na nossa casa. E, claro, como eu comentei no comecinho, não é só medicação que resolve o problema de memória, né? Então, aqui a gente tem, né, de uma forma bastante ilustrativa, atividades que, de uma certa maneira, parecem né, recreativas, né? Mas, assim, elas potencializam muito a nossa independência. Então, são atividades excelentes, não tem contraindicação, certo? São de fácil acesso e, com certeza, melhoram o desempenho cognitivo dos indivíduos. Inclusive, os indivíduos que têm alguma doença neurodegenerativa, por exemplo, algum indivíduo que já tem um Alzheimer, né, que já tem algum comprometimento cognitivo, ele pode se beneficiar dessas atividades, né? Porque a gente trabalha habilidades remanescentes, potencializa essas habilidades e acaba melhorando a autoestima. É um idoso que tem menos alteração de agressividade, tem menos irritabilidade, menos depressão. Então, são atividades fundamentais para os indivíduos saudáveis e para os indivíduos com alguma doença neurodegenerativa. Perfeito. Rafa, se a gente pudesse dizer para as pessoas em casa, o que elas podem fazer para ir treinando um pouco também? Bom, a primeira coisa que ela falou, e a gente costuma dizer sempre para todos lá, é atividade física caminha junto com a atividade cognitiva, cerebral. Então, assim, as pessoas procuram, eu estou com um problema de memória, quero fazer supera, por exemplo. Faça, mas nunca deixe de cuidar da saúde do corpo também, porque elas caminham juntas sempre. Então, isso já é um ótimo exercício para o cérebro também. Segundo, as neuróbicas, que é que a gente falou. Neuróbica é atividades do dia a dia feito de uma forma diferente. Então, o exemplo que a gente deu, trocar o relógio de pulso, escovar o dente com a mão não dominante, às vezes se alimentar com os olhos fechados. São algumas atividades, trocar o caminho para o trabalho, trocar o caminho para o supermercado, para a padaria. São coisas que você está acostumado a fazer no seu dia a dia, na sua rotina, mas feita de uma forma diferente. Porque assim você precisa ter mais atenção e prestar atenção no que você está fazendo. E aí você ativa áreas do cérebro que normalmente não são ativadas quando a gente está no automático. Automático. Às vezes a gente chega em casa e, onde que eu deixei a chave, ou o celular, ou a carteira? Porque a gente estava no automático, fez aquilo sem prestar atenção, deixou em algum canto e depois fica tentando encontrar. Perfeito. Quando a gente está com atenção no que a gente está fazendo, a gente ativa áreas do cérebro, a gente reduz o esquecimento, então é uma... Adorei essas dicas. Uma dica, uma sugestão boa para quem está em casa aí. Perfeito, gente, adorei essa pauta em conjunto. Sejam sempre bem-vindos para a gente fazer cada vez mais. Obrigada. E você aí de casa ficou com dúvida, quer falar com a doutora? Entre em contato com a doutora também, que é o @Malui, tudo junto, com HY, saúde, né, doutora? Isso aí. Consultório 12-3125-7710 e do pessoal da Supera é @métodosupera.pinda. E é só tirar dúvida com vocês. Sem dúvida. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.